Bom, quem também joga hoje pela Libertadores é o Flamengo. O Flamengo aí que provavelmente vai se firmar como o primeiro do grupo e também como uma das principais campanhas ali no desempenho geral nessa Libertadores. E esse é um dos objetivos hoje, né, Mauro César? É o time não ser só o primeiro do grupo, ser um dos líderes ali na campanha geral dessa primeira fase para ter essa vantagem de jogar em casa o jogo decisivo nos duelos de mata-mata. O Flamengo provavelmente vai usar um time misto nesse jogo, já deixou claro, inclusive não relacionando o Arrascaeta, porque é o Sporting Cristal do Peru em casa, um adversário fraco, que provavelmente o Flamengo pode golear, inclusive, com um time misto. É essa a mentalidade do Paulo Souza nesse momento? Poupar um pouco o time, até porque tem um Fla-Flu pela frente, mas também focado nessa situação de ter uma das principais campanhas da primeira fase da Libertadores? Essa campanha ela pode igualar a melhor campanha que o Flamengo já fez em fase de grupos, né? E quando eu falo que o Flamengo tem um histórico de fracassos em Libertadores, é um pouco para trás, mas são vários. O Flamengo já foi eliminado. Libertadores Sul-Americana. Foi eliminado pelo Defensor do Uruguai, foi eliminado já pela Universidade Católica do Montilho, foi eliminado pelo Palestino na Sul-Americana. Aquele jogo do América do México. O famoso jogo do Cabanhas. Então são vários fiascos, e muitas vezes até por não tratar a competição com a seriedade necessária. Foi o caso específico desse jogo aí que você lembrou, quando fizeram homenagem ao Joel Santana, que tinha sido campeão carioca no domingo, e aí ele embarcava para a África do Sul para comandar a seleção que... ele acabou não dirigindo na Copa do Mundo, mas naquele momento ele foi dirigir a seleção sul-africana. O Flamengo ficou fazendo festa pro Joel Santana, o Cabanhas foi lá e acabou com o Flamengo. O Flamengo tinha vencido por 4-2 no México, perdeu por 3-0 no Maracanã, um dos maiores fiascos da história da competição. E esse ano, o grupo do Flamengo é um grupo que não é difícil, também não é o mais fácil, mas assim, o time está passando com bem. Teve um empate. Aliás, um empate, inclusive, em que houve gol impedimento do adversário, que foi o jogo do Talheres. Tivesse VAR, possivelmente teria vencido até aquele jogo, né? Um jogo mais difícil. O Talheres é o segundo melhor time do grupo, e jogando em casa e tudo mais. Tinha trocado de técnico, mais motivado, tanto que está se classificando, né? E acho até que pode ser um time que pode ser perigoso mais adiante, se ele conseguir ter uma evolução, né, e retomar o nível que ele teve na temporada passada, quando foi um dos melhores times do Campeonato Argentino. Então, acho que assim, o que atrapalha o Flamengo hoje é justamente essa falta de entendimento de parte da torcida, que mesmo que o Flamengo jogasse aí, disputar 18 pontos e por um fenômeno qualquer fizesse 28 pontos, eles não estariam satisfeitos. O máximo são 18, mas o Flamengo vai ter 28, também não serve. Nada serve, nada tá bom, tudo é uma porcaria. Eu acho que esse que é o maior problema. E hoje, certamente, vai ter gente reclamando porque poupou a Arrascaeta, vai ter gente reclamando porque alguns titulares não vão entrar em campo, certamente, porque o negócio é reclamar. O Flamengo continua fazendo o seu araquiri, né, por conta de parte da torcida, né, e parte também de gente até da oposição, né. Hoje eu vi um ex-dirigente do Flamengo tuitando sobre a questão lá do Sérgio Maurício, que falou aquelas coisas lá e tal, que o clube fica indignado, mas o clube, que depois a diretoria também colabora com a elitização, uma coisa nessa linha. Eu concordo, só que a diretoria da qual esse ex-dirigente fez parte também elitizava o ingresso, também cobrava caro. Ou seja, não tem diferença nenhuma, são iguais nesse aspecto. Esses atuais são ruins nesse sentido, porque também só olham para o torcedor de maior poder aquisitivo, não olham para o torcedor pobre, muito raramente, só quando precisa, né? E os outros também eram assim. Então, você vê muito oportunismo também no meio disso tudo, gente querendo tirar uma casquinha política ou querendo fazer média com parte da torcida, muita gente querendo só engajamento, entendeu? E tentando defender aí teses um tanto quanto esdrúxulas até para conseguir engajamento, porque tem uma ala da torcida que... Esse é o maior problema do Flamengo hoje, e não aprender com os erros do passado, né? Não consegue aprender, não consegue entender que erros foram cometidos graves no ano passado e que podem se repetir por conta dessa loucura toda. Então hoje, se não for 5-0, 4-0, certamente vai ter reclamação. Isso é líquido certo. Mas é um jogo para você vencer. Citando o Palmeiras, foi tema agora há pouco do programa. Como é que foi o Palmeiras e Emelec semana passada? Foi 1-0, o Emelec quase empatou o jogo. Mas tudo bem. Venceu todos os jogos. Vai ter um momento que você não vai jogar tão bem. Vai ter um momento que... Eu também gostaria que os grandes times jogassem um ótimo futebol e fossem de grande imposição a cada rodada. Mas isso é absolutamente impossível, ainda mais nessa temporada. E você tem que entender um pouco, né? E esperar que, por exemplo, para o Flamengo, o que é mais importante? Jogar muito bem hoje ou domingo? Domingo. Se hoje fizer uma partida razoável, vou ganhar o jogo ali sem nenhum susto, tá bom. Agora, domingo, se vencer o Fluminense, esse é o jogo que o Flamengo tem que jogar bem, tem que estar todo mundo inteiro, em forma, em condições, justamente para quê? Para conseguir melhorar a condição no campeonato. É um time, é um rival do Flamengo que tem
derrotado o Flamengo e venceu na final do Campeonato Carioca, venceu 2 vezes no Brasileiro do ano passado, venceu na fase de classificação do estadual desse ano. Então, o jogo de domingo é o jogo mais importante da semana. Que está na frente do Flamengo no Brasileiro. Está mais bem colocado. Tem uma série de situações aí que fazem do Fla-Flu muito mais relevante que o jogo de hoje. O jogo de hoje é quase protocolar. É lá jogar com o time que puder, poupar alguns jogadores, dar ritmo para alguns, eventualmente Davi Luiz possa jogar, né? Porque ficou na reserva no domingo. Será que o Gabigol vai jogar hoje? Não sei, talvez ele possa preservar um pouco o Gabriel, o Bruno Henrique, possa colocar Lázaro para jogar, alguns caras, João Gomes possa voltar à equipe, não foi titular no jogo passado. Então, a falta de entendimento acho que é o grande problema. Porque certamente hoje, se não for uma goleada avassaladora. Por que o Arrascaeta não jogou? Os caras devem imaginar que o Arrascaeta é o homem de ferro, né? Que ele vai machucar nunca. E ele tem saído dos jogos bem cansado, né? A cada jogo, e vai ter que servir na seleção do Uruguai. E aí você não tem como administrar. Porque lá os caras botam para jogar. Vão colocar, são 3 jogos da seleção do Uruguai. Ainda tem essa bizarrice ainda, dessa data FIFA aí para desfalcar os times no meio de um calendário tão maluco. Ô, Vanderlei, você concorda com o Mauro com relação a isso? Porque concordo sempre realmente, com o Mauro. Olha Senão eu ligo pra ele às 6 da manhã, não às 6h30. Eventualmente, assim, com muita dor no coração, eu discordo. Isso pode acontecer agora. Coloque a pergunta. Não, porque realmente, esse jogo contra o Sport em Cristal já é vitória. Não tem como. Hoje a gente tem um patamar, né, que o Vamp até sempre fala. O problema é a os brasileiros Flamengo. hoje eles estão muito acima. Não, mas até sobre Flamimimi, então, já que você cutucou. Eu não cutuquei. Eu acho o seguinte. Não coloque palavra Eu na acho minha que o boca. torcedor, como presidente honorário, intitulado por Mauro César, o torcedor e a imprensa também, eles têm direito a questionar o trabalho do treinador. Eu não acho realmente que o Paulo Souza, por enquanto, em 5 meses de trabalho, ele fez um trabalho brilhante. Eu não acho. Eu sou uma das pessoas que Mas não o problema acham. não é criticar ou não. Essa é uma distorção que se faz. O problema é o que se critica. Exemplo, domingo não, sábado jogo. Jogou com 4 volantes no segundo tempo. Um entrou aos 49 minutos, que foi o Thiago Maia. Outro entrou, não como volante, que foi o Andrés Pereira, entrou na posição do Everton, igualzinho estava jogando Everton não é Ribeiro. volante, ele E que não é não é volante. de origem, não é. Entrou para jogar na posição, é só olhar lá, ocupou mesmo a faixa do campo. E por que saiu o Everton? Pelo desgaste, era necessário, o cara já estava... Ele até falou na coletiva que o jogador reclamou lá, sentiu alguma coisa lá, um cansaço muscular. E o outro que entrou, o Arão ficou no campo, e o João Gomes sim, ele pôs o João Gomes no momento do jogo, que falou, bem, vou tirar o Gabriel, já tinha corrido muito, põe o João Gomes, que já que os Goiás não vêm, também não vou. Vamos amarrar esse jogo aqui. Não vou dar o campo pro cara meter um contra-ataque aqui e de repente chegar a um empate, que é o que queria o time goiano. O jogo tem as suas nuances, suas estratégias. Aí vira, assim, o Goiás deu sufoco, não teve nenhuma finalização no gol, gente. Aí repete-se isso de tal forma que fica virando uma, entre aspas, verdade. Esse é o ponto. Não é, todo mundo deve ser criticado, qualquer um de nós pode ser criticado, qualquer ser humano pode ser criticado. É óbvio, e no seu trabalho, evidentemente, pode ter seu trabalho avaliado. Mas não é questão de não poder criticar, é questão o que acontece. O tratamento que o rubro-negro, em parte, dá ao seu próprio time. É araquiri. Joga contra. Que não o pessoal que joga contra, né? Exato, Que não foi o meu caso. O cara que comete o suicídio japonês. Suicídio japonês. O cara Sabe o que eu tava achando ele que era? prejudica o próprio time. Sabe o que eu tava achando que era? Aquele que faz tipo um aviãozinho que é pra dar sorte? Não, aquele é o kamikaze. É o de grande. Araquiri. Não, o avião que se mata é o kamikaze. É o outro. Eu sei. Eu vi Pio Reibo lá, os caras se matando. É na história do Ricardo Rocha. Araquiri, eu tava achando que era alguma coisa boa, é ruim. É péssimo. É péssimo. Beleza. É mortal. Tudo que vem da Flávia Mimi é ruim. A minha crítica. Tudo. A minha crítica não foi essa. A minha crítica não foi dos volantes, não. Mas eu tenho uma crítica. O Vanderlei botou a pimenta. Eu tenho uma crítica que também aconteceu contra o Goiás, que é a queda do Flamengo no segundo tempo. Isso eu tenho. Tanto fisicamente quanto em termos de bola. Jogou muito bem no primeiro tempo, mas não é a primeira vez que no segundo tempo o Flamengo cai de rendimento. O que é falha só dele? Não. Tem falha também da preparação física. Agora, é um Flamengo que cai no segundo tempo. Realmente, de volantes eu não falo, mas eu acho ainda que o Paulo Souza ele pode evoluir? Pode. Só que ele vai ter tempo de trabalho para isso. Eu já fui, sim, a favor até da saída dele, porque eu não achava que ele tinha nem um bom futebol, nem clima de vestiário. Mas já que a diretoria do Flamengo banca o Paulo Souza e tem o direito de bancar a sua escolha, pode haver uma evolução? Pode. Mas eu acho que ainda tem falhas grandes no time do Flamengo. E acho que hoje vai ser goleada mesmo com o time misto. E eu não acho, Mauro, que a torcida vai contrariar essa situação do Arrascaeta. Eu acho que até o torcedor entende. Se o time não golear, alguém vai dizer.
Uma voz, pelo menos, se levantará. Não sei de quem, mas o Flamengo isento. Esse é o mistério. Não colocou o Arrascaeta no campo, mas o cara não pode jogar todos os jogos. Esse é o mistério. Mas, mais ó, fácil. que está faltando melhor desempenho, tudo bem, isso aí já está batendo na tecla, na verdade, e todo mundo está querendo, aqueles que acompanham de perto o Flamengo, um bom futebol e que agora o Paulo Souza prossiga no seu trabalho. Eu só quero dizer que eu compreendo o coração cheio de esperança do Asmar. Afinal de contas, o professor Jorge Jesus ainda não chegou para os braços do Fenerbahçe. O agente disse que ele chegaria esta semana lá, mas ainda não chegou. E aí o clube se prepararia para apresentá-lo oficialmente. Então sempre resta... Não tem casamento que é desfeito no altar? Que diria o Mbappé também? Não tem casamento. Tem casamento que, olha, tá, atenção, aceita como seu marido e mulher, aquele negócio todo. Naquele instante vem o não. E aí o apaixonado. Ou deixa o staff responder. E o apaixonado, pronto, já fica feliz porque vai sobrar para ele a conclusão da história. Então é isso. Enquanto o professor, aquela imagem ilusória, que é o fantasma, estiver girando em torno da Gávea, tem sempre essa conversa, será mais inflamada. Isso que o Mauro César falou é verdade. Vai ter descontentes sempre. Agora, se o professor acertar com o Fenerbahçe, já diminui isso, Mauro. Essa fumaça já diminui um pouquinho, porque já que é o Paulo Souza... Professor, vai prosseguir. Eu não vejo chegar sexta-feira, porque sexta-feira é o seguinte, ó. Eu já falei, os confrontos de Copa do Brasil, que pode dar um Flamengo e Palmeiras, um Palmeiras e Atlético, um Flamengo Jogão. E São Paulo. Vai estar os principais times do Brasil, a depender do Red Bull, acho que o Red Bull passa, que ganhou o primeiro jogo lá, que também é uma carne de pescoço quando pega qualquer um grande. Aí você sabe que o campeonato tem... Aí vai ter o sorteio da Libertadores. E tem um campeonato brasileiro nisso também, porque os jogos são em meio de semana. Na Libertadores e Copa do Brasil, né? Certo. Fizeram aí dia de domingo, mas agora eu não sei se vão botar. O Atlético Mineiro jogou. Sim, mas enfim. E aí eu quero ver a cavalaria do Palmeiras, do Flamengo, né? O Rogério Ceni também tá fazendo um rodízio. De jogos importantes, como é que vai... Administrar onde é que você vai poupar a força máxima, porque a Libertadores, se o Boca terminar em segundo, e algum time argentino que classifica em segundo, é sempre carne de pescoço. Quem vier do grupo do Corinthians, que deverão vir do Corinthians de Boca, qualquer um... Vai ser. Mas aí, Mauro, ó, é jogo domingo, quarta, domingo, porque domingo é brasileiro, também, quarta, né? Copa do Brasil, e brasileiro e Libertadores. Vai ser uma engenharia. Como é que vai ser esse rodízio? Aonde é que você vai optar a cavalaria? Se vai ser no Brasileiro, na Copa do Brasil? Que Copa do Brasil com certeza vai dar aí. Ó. O Palmeiras deve pegar alguém duro, pode ser Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro e Palmeiras, vai cair no sorteio. Vai cair no sorteio. Eu só acho que não tem que ter o discurso, quando um grandão cair nessas competições que você citou, caiu, não deu para prosseguir, discurso de que também... não tem importância. É isso que irrita. Claro. Eu também tenho os meus momentos de explosão, como teve Mauro Betti aqui no programa. Eu também tenho. O que me irrita é isso, quer dizer, saiu, mas também saiu da competição menos importante. E não é verdade. Às vezes você pode não ter o mesmo peso, mas eu quero... Tem que lamentar a eliminação, eu acho. Para essas semanas, não? Depende, como falou Mauro César, em relação ao Corinthians, naquele momento era o Boca. Só tem um clube que assumidamente, pela primeira vez em anos, falou, olha, eu vou agora focar mais em pontos corridos, que é o Atlético Paranaense, né? Diferentemente de outros anos. Vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas assim, de modo geral, vai ser agora tipo o jogo a jogo, como destacou o Vanderlei. Vai depender do sorteio. Dessa sexta-feira, falou o Vampeta. Do que vier, você vai poder dar administrador ou não, e também dependendo da tabela do Brasileirão. Às vezes você pega uma sequência encardida e não tem que fazer muita coisa, né?